Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui em São Paulo, no MASP, onde vamos mostrar duas belas exposições dos povos originários. Então, vem com a gente, vem da Paulista, vem pro MASP. Eu vou estar aqui conversando com Amanda Carneiro. Ela é curadora da exposição Árvore da Vida, da pintora Carmésia Emiliano. Então, seja bem-vindo à Bahia, seja bem-vindo à TV Conexões. Olá, boa tarde, obrigada. Eu sempre faço essa pergunta quando eu estou lidando com um profissional das artes, da curadoria. Então, o que é a curadoria? Qual é o seu trabalho? Qual foi o seu trabalho nessa exposição? O trabalho de uma pessoa que organiza exposições, que faz curadoria, compreende pesquisar artistas relevantes para o cenário de produção, nesse caso nacional, para o cenário brasileiro, entender as conexões dessa produção artística com movimentos anteriores e a relevância dessas produções para contextos atuais, a seleção do conjunto de obras, então depois que se faz uma pesquisa do contexto da produção, de que artistas são relevantes para aquele tema, se faz uma seleção de obras dos trabalhos desses artistas, é preciso entender em que coleções eles estão, se são coleções privadas ou coleções de museus, selecionar essas obras, dentro dessa seleção fazer uma outra seleção de apresentação para melhor exibir o trabalho desse artista para o público. Então, se interessou em ser curador, é legal. Mas, Amanda, nesse momento tão difícil do Brasil, onde houve tentativa de extermínio de uma cultura, a cultura indígena e de outros povos, né, refletir a identidade desses povos através da arte. Aí vamos falar um pouquinho da Carmésia Emiliano, que é a artista que traz para nós a Árvore da Vida. Falar um pouquinho sobre ela, a sua história, né? Sim, a Carmésia Emiliano é uma artista indígena macuxi, nascida na Maloca do Japó, que é um território indígena, que é a terra indígena Raposa Serra do Sol. Ela viveu até a adolescência e depois se muda para Boa Vista. É um lugar de trânsito, ela vive na cidade, na capital do estado de Roraima e também na terra indígena Raposa Serra do Sol. E boa parte da produção dela é uma produção da memória da vida dela na Maloca. Então, ela diz que é uma maneira de preservar a experiência de vida dos macuxis por meio das telas, das pinturas, dos quadros da sua obra. Ela se dedica a essa produção desde os anos 1990, então é uma artista com uma longa produção, já faz 30 anos que ela faz arte, e que teve uma inserção sempre muito localizada na ideia de ser uma artista naif. Agora o MASP tenta mostrar que o trabalho dela é um trabalho, como o trabalho de qualquer outro artista, um trabalho que merece atenção individual. Então, a mostra é dedicada exclusivamente ao trabalho dela, não é uma exposição coletiva, que é a exposição que a gente chama quando tem vários artistas no mesmo espaço. Essa exposição, que é também chamada monográfica, serve para chamar atenção ao trabalho dela, aos temas que ela se dedica, às escolhas formais que ela opera para construir o seu imaginário. A exposição se chama Árvore da Vida porque faz referência a esse quadro. Esse quadro se chama Azaká. Azaká, em macuxi, quer dizer Árvore da Vida. E essa Árvore da Vida é um tema recorrente no trabalho da Carmésia, porque apresenta o Monte Roraima. O Monte Roraima é um monte que tem na divisa do Brasil com a Guiana e a Venezuela, e é de onde o povo macuxi, no seu mito de origem, surge, né? Então, essa árvore, quando ela foi derrubada, ela deu construção ao Monte Roraima. Falar em renovação, eu queria comentar com você e dialogar sobre a questão tentativa de invisibilidade de um povo, de uma cultura e dos seus artistas que a representam, né? Podemos dizer que a Carmésia, a sua obra
em termos de Brasil, ela foi invisibilizada ao longo desse tempo? Uma coisa que acontece bastante com artistas fora do eixo sudestino, artistas do norte, sobretudo, e artistas indígenas, é que a história da arte e os espaços institucionais deram muito pouca atenção a esse tipo de produção. Isso aconteceu com a carreira da Carmésia, não ter tido o reconhecimento merecido até então. Não que ela não tenha participado de grandes eventos importantes dedicados a isso, que foi chamada Arte na IFE. O Sesc São Paulo, na unidade Piracicaba, faz uma série muito importante de bienais, chamadas Bienais na IFES, onde a Carmésia já foi vencedora inúmeras vezes, mas, de qualquer modo, ela nunca tinha tido uma exposição dedicada exclusivamente ao trabalho dela. Algo que o museu, esse ano, tenta resolver numa certa medida, que é dedicar a programação às histórias indígenas e, nessa programação, dar espaço para que artistas apresentem os seus trabalhos de maneira individual. Pelo que nós estamos percebendo, é uma pintura a óleo sobre tela. Vamos falar um pouquinho da exposição e da obra, né? Os traços, as identidades que são refletidas através da obra da Carmésia. Sim, a exposição tem 34 pinturas, elas estão divididas em 7 núcleos. Os núcleos são temáticos e abordam assuntos que a artista gosta e cultiva em termos de pesquisa. Ela produz trabalhos quase sempre nessas mesmas dimensões, de 50 por 50, 50 por 70, em pintura a óleo. Boa parte das suas pinturas são feitas em cores bastante vibrantes, cores primárias, de bastante vibração. Em geral, a tela se divide em 2/3 dedicados à vida comunitária, um tema bastante importante na produção dela, e o terço superior e menor é dedicado ao céu, quase sempre muito azul, vivo, um espaço quase sem nuvens também, sem a tão característica chuva da região. Em geral, esses terços que são mais dedicados à representação figurativa, eles abordam sociabilidades, relações das pessoas com a natureza. É um trabalho dotado de forte consciência ecológica, pode nos ensinar muito sobre conviver harmoniosamente com a natureza. Em alguma medida, às vezes, até parece um mundo idealizado, mas a gente pode se perguntar se isso é idealizado para quem vive na cidade tão distante de uma relação próxima com a natureza, ou se isso é, de fato, uma vida vivida pela artista, pela Carmésia Emiliano. Tem inúmeros passos de diferentes tipos. Os nossos olhos de pessoas que vivem na cidade, que são urbanas, citadinas, conseguem identificar muito poucos, porque a gente não tem um repertório visual tão significativo. Muitas árvores, cajueiros, umbuzeiros, palmeiras, que são as árvores que constituem esse imaginário da Carmésia. Muitas representações de aprendizado conjunto, então uma maneira oralizada e bastante prática de aprender, um aprendizado que vem baseado na transmissão de práticas e de conhecimento através de geração, e muitas brincadeiras, jogos, enfim, a vida, só que a vida a partir da perspectiva de uma indígena macuxi. Vamos falar agora de impressões, a sua impressão a escolher cada obra e a impressão do público, a reação do público, principalmente aqueles que não conhecem a autora, a pintora. A Carmésia é muito bem recebida, como é um trabalho figurativo, muito vibrante, super vivo. As pessoas tendem a reconhecer os temas que aborda, conseguem se conectar às figuras que são representadas e se inspirar também nesse modo de viver, que é um modo de viver tão distante dessa devastação que a gente vive nas grandes cidades, né? Isso constrói um imaginário bonito na cabeça das pessoas, eu acho, da possibilidade da gente viver em harmonia com a natureza. A partir daí, e olhando para o que eu sempre digo, a Câmara da Verdade, né? Que mensagem, a partir da obra de Carmésia,
você daria para os nossos alunos, os estudantes da rede pública e da rede privada, os estudantes da Bahia, os professores da Bahia, a partir dessa exposição Árvore da Vida? A Árvore da Vida é um processo de renovação, de fertilidade, de reconstrução geracional de saberes e de conhecimento. Eu acho que essa exposição apresenta isso a partir da perspectiva de uma artista indígena Macuxi, para a gente se relembrar que o Brasil é uma terra indígena e que essa é uma criação que nos aponta a nossa necessidade de valorização da população, de todas as populações indígenas no país. Nós conversamos aqui com Armanda Carneiro, curadora dessa exposição Árvore da Vida, a exposição de Carmésia Emiliano, essa artista fantástica que vocês estão conhecendo a partir do programa Estação do Saber Conexões Arte em Cena. Amanda, muito obrigado, mas eu queria saber, alguma coisa que eu não lhe perguntei que você gostaria de dizer? Não, muito obrigada também, eu agradeço a vocês. Queria convidar as pessoas a visitarem a exposição da Carmésia. Ela pode ser visitada virtualmente também. O MASP tem diversos conteúdos no site do museu e nas redes sociais que apresentam a perspectiva da Carmésia sobre a sua própria produção artística. Então, visite o MASP, entre no site do MASP. A exposição ela fica até quando? Até o dia 11 de junho. Muito obrigado. Vamos lá, vem com a gente. Hoje é 3 de maio de 2014, realizando o trabalho Espírito da Floresta aqui no UFAC, Campo Cruzeiro do Sul, Campo da Floresta, falando sobre o trabalho que onde venha, onde surgiu, onde iniciou. Meu nome é Iban. Meu nome é Iban, do Abacu, filho do Twin, irmão Salles Tchaná. Eu sou professor, pesquisando sobre a tradição da música, cantoria do meu povo, Espírito da Floresta, Nishipã. O meu avô, do Francisco Meninês, entendeu? Vem lá do outro rio, da outra terra, do Purus. Mas o povo dele ficava para trás, espalhado, vai para outro, para Curanja, outro vai para o Peru, aí meu avô vem para o Brasil. Casou com minha avó, da Madalena, Ibatsai. Morando Revisão, aí descemos para o Araçá, uma colocação que chamava Araçá. Aí que de lá que meu pai nasceu, no dia 1º de janeiro de 1921. O Araçá, meu pai crescendo, e começava a ver os povos dele fazendo de festa, assim, festa de mariri, festa de gavião, festa de tirim, e fazer mesmo de catianaua, e sempre de vez em quando tomava bebida ayahuasca. Meu nome é Banã, segundo língua Cleio Pinheiro Salles, sou etnia povo Runicuim, moro na aldeia de Independência. Eu sou filho do Iban. O meu avô, ele é o irmão Salles Twin. Quando eu era pequeno, meu pai começou a pesquisar com meu avô sobre as cantorias da ayahuasca.
Aí quando eu venho crescendo, eu conheci as cantorias que meu pai canta, eu pesquisando com meu avô, aquele é importante das músicas do cipó, né? Aí quando eu, primeira vez no meu Miração, eu recebi essa força para mim dar continuidade a aprender o que meu pai está aprendendo também, né? Principalmente cantoria. Como é que não pode fazer desenho? Eu vou fazer desenho de miração, para cantoria como é que ele ficar. Aí mesmo tempo o professor Hamilton estava na comunidade e eu estava entrevistando junto com ele, fechando, né? Tchau, vamos experimentar isso. Eu entreguei já matéria com feito na Imampu Iubucã, que é a música que nós chamamos, né? Nai é o céu, Mampu é o pássaro e Iubucã é o jiboia, que o meu filho desenhou. Aí nós queríamos montar desses coloridos. Nossa música fala assim, Nai, Mampu e Iubucã. Nai, que nós fala é o céu. Mampu, que nós considera é o pássaro. E o bu, nós considera com a jiboia. 2011, nós fizemos uma oficina realizada dentro da aldeia onde eu moro. Nós fizemos 10 dias com 10 alunos. Nós cuidamos professor, meu aluno é Valdemir Duricos, e Irã Pinheiro, e João Sereno Salles, Romão Neto Salles, e Pedro Macário, Adelino Macário e Zé Tchanu. Então juntamos todos esses alunos, nós fizemos um desenho de... Voltamos, eu estou agora com o Guilherme Gilfrida, certo? Certo. Então, bem-vindo à Bahia, bem-vindo à TV Conexões, ao nosso programa Estação do Saber, hoje com o programa Arte em Cena, entrevista. O Guilherme é curador do MASP, né? Então vamos conversar um pouquinho primeiro sobre o MASP, sobre o museu. Guilherme, qual é a temática deste ano para 2023 e por que essa escolha? O MASP organiza a sua programação através de ciclos temáticos. Cada ano tem um tema em que a gente faz uma exposição coletiva e várias exposições individuais ligadas àquele tema. Então a gente já teve as histórias afroatlânticas, as histórias feministas, as histórias da sexualidade. E esse ano, 2023, é histórias indígenas. Então todas as exposições do MASP nesse ano são dedicadas à temática indígena, especialmente aos artistas indígenas brasileiros e de vários outros lugares do mundo. Então a intenção é a gente reler a história da arte através de protagonistas, sujeitos, coletivos que não estão inscritos naquela história da arte oficial, canônica, né, que não estão na narrativa principal, revisitando mesmo essa narrativa e colocando outras possibilidades de olhar para a produção visual, sobretudo no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Fala em coletivo, Macu. Fala um pouquinho desse coletivo. O Macu é um coletivo de artistas indígenas da etnia Runiquim. Eles vivem ali no estado do Acre, na Amazônia, quase na fronteira com o Peru. É um grupo que já há muitos anos trabalha com pintura, com desenho, com, enfim, prática de tecido, cestaria, através de uma oficina universitária que foi feita na época lá com um professor chamado Hamilton Matos, e eles começaram a realmente se organizar para levar sua produção para a universidade, depois para o museu, e hoje eles estão em coleções em outros lugares do mundo, coleções pelo Brasil, eles expõem em vários lugares da Europa, do Canadá, enfim, é um coletivo que realmente ganhou uma notoriedade muito grande. Então, quando a gente foi fazer a seleção dos artistas para esse ano de 23 aqui no MASP, né, que seria realmente uma seleção que tinha que dar essa diversidade, mas também mostrar produções que já têm uma certa história, um certo volume de produção, o Macu era um dos grupos que a gente tinha certeza que tinha que serem expostos aqui no museu nesse ano. Também porque o museu já vem trabalhando com eles desde 2016, em várias oficinas, exposições, projetos. A gente já tinha convidado o Macu para estar aqui no museu e em exposições coletivas. Aí agora é a vez deles terem uma exposição só deles, individual, aqui com um catálogo, que é o primeiro livro do coletivo, feito assim com as obras que eles têm produzido. Então, assim, é um marco muito importante para nós, mas também para o grupo. A exposição ela recebe o nome de Mirações, não é isso? O que significa? Fala um pouquinho sobre isso. Mirações é o termo que os artistas Runiquim utilizam para dar nome àquilo que eles visualizam durante o ritual com a ayahuasca. Então essas mirações são essa paleta cromática, essas figuras, essas imagens que são visualizadas ali no ritual com o chá.
e não instantaneamente, mas depois de, enfim, algum tempo, eles traduzem nas pinturas aquilo que eles veem durante o ritual. Então as pinturas, elas são como se fossem registros, formas de comunicar com a gente que não necessariamente vê as mesmas coisas que eles veem quando eles tomam ali o chá, porque o chá na cultura Runicuim tem um sentido muito particular, muito ancestral, uma receita que vai passando de pai para filho e tal. Então as pinturas, de algum modo, são uma maneira de comunicar com os não indígenas aquilo que eles presenciam nos rituais com a ayahuasca. Guilherme, eu queria lhe pedir para nos apresentar a exposição e fique muito à vontade, nós vamos lhe acompanhar e para Rede da Bahia, TV Conexões, TV Educa Bahia, mostrar essa importante exposição identitária desse coletivo. Pode deixar, vamos dar uma volta aqui pela exposição. São mais de 100 trabalhos, então a gente vai fazer alguma pincelada, mas enfim, já vai dar para dar um pouco a dimensão do que o grupo faz, pinta e mostra pra gente. Então, vem cá. Não, vocês vão agora com o Guilherme, tá certo? Vamos lá. Nessa exposição são cerca de 100 obras, entre pinturas, desenhos, esculturas, tem um trabalho também em vídeo, que foi feito um documentário sobre o coletivo, mas talvez a obra mais marcante da mostra é a grande pintura mural feita aqui na rampa, a icônica rampa vermelha do MASP. Essa rampa foi projetada pela arquiteta Lina Bobardi desde o início do projeto do edifício, ali no final dos anos 50, e é um dos ícones não só da arquitetura de São Paulo, arquitetura moderna, e um dos cartões postais de São Paulo. Então ela jamais tinha sido pintada, né? Ela tem uma cor vermelha bem característica, e o grupo sempre pratica esse tipo de projeto de pintura mural nas suas exposições. Então eles queriam pintar um lugar aqui na exposição e a gente não sabia onde, porque a exposição tem muitas janelas e tal, então como fazer? E aí a gente conseguiu, através da aprovação com os órgãos de conservação, patrimônio, que eles pudessem ter essa rampa à disposição para eles pintarem e poderem mostrar a prática deles nessa escala bem gigante. É uma obra efêmera, né? Ela vai durar durante esse ano, ela vai estar aqui no máximo, depois ela vai ser infelizmente recoberta, né? Porque a característica da arquitetura tem que ser mantida, mas de todo modo vai ser um ano que a gente vai poder apreciar esse trabalho. Logo quando eles chegaram aqui, eles decidiram pintar esse jacaré que está em algumas pinturas deles. Eu vou mostrar uma delas. O jacaré é um animal, claro, mas que está dentro da cosmologia Runicuim, atrelado à questão da ponte, né? Segundo o mito Runicuim, teria sido um jacaré que teria ajudado os humanos a passarem ali pelo Estreito de Bering. Estreito de Bering, para quem não sabe, é o lugar onde a Ásia quase se encontra com a América, ali no norte, ali perto do Alasca, ali a fronteira Rússia-Estados Unidos, né? E tem a história dos indígenas Runicuim, que teria sido um jacaré que teria feito os humanos passarem de um lado para o outro em troca de alimento. Em algum momento, os animais que eles estavam matando para dar de alimentação para o jacaré começaram a ficar escassos, e eles tiveram que matar um jacaré pequeno para dar de comer para o jacaré. E aí, nesse momento, o jacaré submerge, porque os humanos teriam traído a confiança dele, e aí se formam as duas partes do mundo, né? Mas essa metáfora pode servir para o Estreito de Bering, mas pode servir para a conexão entre as aldeias, para a conexão entre os mundos. E ao eles fazerem a pintura na rampa do MASP, eu acho que eles estão encarando também essa ponte que eles fazem, né? De trazer a arte deles aqui para o MASP, aqui para o mundo da cidade, dos brancos, como um exercício de realmente produzir essa comunicação, esse atravessamento, esse ensinamento, né? Das histórias, dos mitos Runicuim, para o MASP e vice-versa, também se comunicar, enfim, se transformar pelo mundo da arte, pelo universo das exposições que o MASP está propiciando para o grupo. Então esse é um mito bem importante. Este é um outro mito muito importante para a comunidade, para a vida Runicuim, talvez o mito mais importante, que é o mito do surgimento da ayahuasca. Então a história diz que um humano, né, conheceu a mulher jiboia, se apaixonou por ela e vai viver junto ao mundo dela, com o povo da mulher jiboia. E lá ele aprende com o pai da mulher jiboia a receita da ayahuasca. Então, através dessa bebida, seria possível ver através da perspectiva do mundo das pessoas jiboia, né? E aí ele, enfim, acaba sendo expulso através, né, da traição que
ele teria aprendido uma receita que é sagrada, que só as jiboias sabem, ele volta para o mundo indígena e ali ele ensina a receita para os familiares e porque ele tinha sido, enfim, violentado por conta dessa traição, ele acaba falecendo e o lugar onde ele é enterrado, dali brota a planta da ayahuasca. Eu estou resumindo a história, mas essas pinturas sobre o mito do surgimento do Nishipan, que é o nome indígena, o nome Runicuim para ayahuasca, você vai vendo todos os acontecimentos, assim. Então a pintura vai mostrando assim como se fosse uma história em quadrinhos, as vários eventos que vão revelando essa história do surgimento da ayahuasca. Então muitas pinturas do Macu são pinturas míticas, pinturas que ilustram histórias míticas através dos acontecimentos que vão criando essa narrativa. Muito bom esse trabalho de processo que a gente está registrando esse conhecimento. Esse conhecimento vai viajar de longe para ver que nunca ouvia música Runicuim. É essa que música Runicuim da realidade. É isso que é Espírito da Floresta. Essa não está inventado, essa que não está recebendo não. Essa há muito tempo recebendo do meu povo, gerações das minhas gerações. Nishi, que nós chama Nishipan da nossa língua, Runicuim, que nós fala. Nishi é fio, Pan é encanto, Nishipan. Essa Nishipan surgiu como nós, Runicuim e Ubuinu, encontra com Yubuxanu. Yubuinu ficava Nishi, Yubuxanu ficava encantado. Mesma coisa chama Nishipan. A jibolha, que é mais encantado, e segurou. O Runicuim ficava, por exemplo, o Runicuim ficava fio, eu que encontrava desses encantos. Nós Runicuim já vivia com a jibolha. É a jibolha que mostrava para nós. Já existia da jibolha, dessa bebida ayahuasca. Aí vai o que? Vivia junto com a jibolha muito tempo no fundo das águas. Ele que praticou todo dentro de lá da música, de cura, de música de mirações, de música de diminuir a força, de que nós que fala chama Kaya Tibu. Bom dia, hoje é 17 de março de 2012, realizando os trabalhos de pesquisa da Espírito da Floresta, falar um pouco sobre das minhas origens, onde começou, onde iniciou os conhecimentos da Espírito da Floresta. Nós, povo Runicuim, como Caxinauá, que nós vivia com uma loca muito grande, lá do rumo do Purus. Depois do Purus, vivia junto com as malocas, junto, fazia nossas festas. Nós viemos de longe, não é do Purus não. Nós mesmo Runicuim que viemos de muito tempo, correndo dessas carreiras. E nós vivia junto, fazia junto. Nós não temos preocupação, tempo das malocas. Eu fazia junto, fazia festa junto, fazia plantação de junto.
fazia caçada junto, pescada junto. E todos os trabalhos e atividades que a gente tem, vivia junto. Aí depois da chegada dos brancos, o nordestino, que vinha atrás dos alátiques, e penetrando cada cabeceira do rio, do Envira, do Purus, da longe, aí nós vinha correndo atrás das carreiras de guerra, que os pessoal chegava e considerava igual animais, que nós não temos respeito dos conhecimentos. Aí que vinha, nós partimos, que perdemos um pouco o conhecimento, de medo, de carreira, nós não temos mais sossego de fazer nossas tradições, de fazer cupixaba, de fazer festa de bariri, festa de gavião, festa de batismo de pintura de dente, e tomamos ayahuasca, enfim. Aí vinha carreira há muito tempo, correndo, morria aquela coisa mais importante, sabedoria, com os pajés, com o Timuyá, com o Yuxian, então eles mataram tudo. Ao mesmo tempo vem doença desconhecida, né? Vem junto com febre, com gripe forte, o sarampo. Então isso que matava nós, sempre diminuindo os conhecimentos. Por isso que a gente temos 36% que os conhecimentos fugia, perdeu, foi embora. Fica difícil para nós. Perderam também aquelas coisas importantes dos velhos, dos pajés, conhecedores. Acabaram os nossos arquivos. Nós não temos mais conhecimento forte como nós vivíamos tempo atrás. Meu avô, o nome dele é Tanã. Em nome português, Francisco Menendez, mais conhecido pelo Chico Curumim. Então meu avô vivia junto com seu povo, fazia a sua festa, tradições, antes de chegar os brancos. E depois de chegar dos brancos, caucheiro peruano e nordestino, que chegava, atacava do meu avô, aí vem correndo o Chico Curumim e chegou em Envira, depois do Envira por Tarauacá, depois de Tarauacá até chegou no Jordão. E meu pai nasceu dentro do Jordão, Seringal, Araçá, crescendo de lá, na cabeceira do Jordão, do rio Numastupia, vendo as suas festas com seu pai fazia, via, acompanhava com seu pai fazia com ayahuasca, com as ervas medicinais. O resto, os parentes dele, mas não tem como encontrar, como na carreira. Aí meu pai sempre encontrava aqui lá, encontrava assim no escondido e contava suas histórias. E diz que nunca parava e comungava de ayahuasca. Sempre na carreira, ele chegava na floresta, aí sempre fazia ayahuasca e comungava, olhava como é que está acontecendo. Será que os brancos atacavam nós? Será que nós vivíamos em paz? Ele continuava a beber a sagrado dele. Aí ele tem muitas músicas cantadas para ele. O meu pai também, jovem, acompanhava bem com ele. Hati haya papa shaona papa. Shaona aku mahaba bustiche da. Haba busteki. Haba busteki. Shaona. Papa nada ha tu no vidin kan papa. Nara hai matum chai pori matum chai. Sereno boiba. Sereno boiba. Chico sereno. Chico sereno. Ayumara. Ayumami ma chakamara.
Asca, um homem família. Vamos família. Então, é isso que eu aprendia junto com eles, aqueles antigos, tradições deles. Então, desses musas que meu pai aprendia, são nosso mesmo, do Runicuim. Não é do outra pessoa que nós pegamos, do nosso mesmo. Então, esses são professor dele, é aquele que antigo vivia. Aí meu pai aproveitava com ele, não é mais assim a festa como nós fazia, com o nosso pichau, e todo animado, não tem isso não, mas sempre ficava com preocupação. E fazia festa, os patrões dele chegavam, você está fazendo isso, não é isso, você é preguiçoso, sai logo aqui nesse lugar, aí sempre mudando. Aí sempre mudando, não é isso que trabalho de... Na hora que meu pai falava da língua dele, fala direito das línguas, não entende essas coisas aí. Mas também meu pai nunca ficava abaixado, nunca perdia esses conhecimentos não, sempre guardava o segredo dele dentro do coração, dentro da memória dele. Aí enfim... Eu nasci em 64, depois de 64, quando tinha 5 anos, começava a olhar do trabalho do meu pai. Meu pai é do seringueiro, meu pai é caçador, meu pai é pescador, meu pai é agricultor, meu pai é conhecedor dos medicinais. Ele fazia para nós, ensinava para nós e sempre contava das histórias para nós, porque eu pergunto muito como ele trabalha, acompanhava ele na hora de fazer roçado, acompanhava ele na hora de pescada, acompanhava ele na hora de tratamento com um parente que estava doente. Aí meu pai fazia, tirando das medicina, fazia preparo de ayahuasca, e eu era junto. Papai, na tamani aqui kira na quem papai. Tamani akhiran. Apa ingka syarab ki? Tamara. Haya biar ki. Haya. Sudiri ingka haya. Sudiri ingka haya. Aí que eu vinha desenvolvendo, crescendo, cada vez mais pergunta a ele. O meu pai contava direitinho, explicava direitinho, ensinava, eu acompanhava a cantoria dele. Juizibi inka haya. Juizibi inka haya. Habitima inka haya. Habitima inka haya. Eu iniciei conhecimento do meu pai desde meu nascido, meio de 5 anos, como meu pai fazia, cantoria principalmente. Fazendo cantoria das suas músicas, cantoria do ayahuasca, cantoria do Catianawa, cantoria do Despupimá com batismo, e cantoria do Tirim, cantoria do festa de pescada, na hora de fazer roçado, na hora de fazer toca-fogo, na hora de fazer a casa, e etc. Que o conhecimento do meu pai fazia. Mas eu gostei muito de conhecer, mas aprender a cantoria do ayahuasca, que me ainda mais impressionamos meu espírito. Nene ani, nene ani, nene ani, yobu baunda ute, nene ani, hamura ute boya, nene ani, yobu pia kunuya, nene ani. Aí eu fiquei perguntando desde pequeno, meu pai contava por que ele tomava com bebida ayahuasca. Aí meu pai me contava que a bebida ayahuasca é coisa muito séria para comungar a ayahuasca só na hora de precisão, para ver seu trabalho, para ver seus dificuldades, para ver qual parente doente qual poderia tratar com essas ervas, para a sua viagem, onde é que pode viver melhor, onde é mesmo de algumas condições para você vai encontrar e fazer. Então meu pai falava que se mostra com o espiritual, não vai fazer, o espírito fazer para tu não, o espírito que te dá só ideia, aí que tu faz construir desse trabalho. Também própria linguagem mesmo, línguas antigas, na música. Não é do meu pai essas músicas, mas responsabilidade do meu pai. Essas músicas vêm do Yushibu, dentro de nossas gerações por gerações.
Então fiquei responsabilidade de conhecimento com as cantorias do espiritual, hoje nós espírito da floresta, que a gente fala, com as cantorias do Nishipã. Aí sempre continuando com meu pai, até chegava a hora certa, quando eu tinha 28 anos, eu comecei mesmo de registrar conhecimento do meu pai. Registrar agora, botar no papel. Eu já está registrado junto com ele na minha memória, agora registrar mesmo no papel. Por quê? Aí está chegando agora gravador, chegando máquina de fotografia, aí enfim, aí comecei a gravar. Gravando um pouquinho, aí os professores sempre de volta assim, agora você vai pesquisar o seu conhecimento, assim não você vai perder muito. Aí olha, esse meu conhecimento é já dentro de mim, perdi muito tempo já, agora eu vou juntar isso, eu fiquei mais assim feliz. E nós botamos, como é que você colocaria se eu pesquiso, como é que nome, como é que pode traduzir do seu nome aquele Nishipã? Então eu falei assim, então essa cantoria vem de Yuxibu. Eu colocaria nome do espírito da floresta. Aí então, nome bonito que eu coloquei, nossas origens mesmo. Então ficou do meu pesquisa e resultado, é espírito da floresta com livrinho já, depois disso, com 2000, a entrega dessa, aí vem 2002, 2003, começa entregando material na escola, aí todo mundo, eu olhei também, fiquei mais assim, ele me deu mais assim impressão, virava o livro, conhecimento do meu pai, conhecimento dos meus povos antigos, conhecimento do meu pai, do meu conhecimento, enquanto chegava na minha mão, resultado, eu entreguei um livrinho, já virou a realidade, que o conhecimento que a gente quer. Aí isso que eu mais sentido, mais vontade, porque não esquece mais a minha língua, porque a música, você encontra o mais antigo linguagem, mais antigo fala, você encontra nessa música. Nós não... Eu mesmo, pesquisador de música, eu via isso. Todas as músicas antigas, do espiritual, dentro da música, do Nishipã, dentro do Ayahuasca. Então isso que surgiu, isso que eu não quero mais perder desse conhecimento, eu amadurecer mais. Chai kama guru chai pupu chai pupu shita bakuni pupu shita bakuni bu ikimu Naitaru nawataru anabuimu taru anabuimu Naitaru nawataru apabaini tarum apabaini ai